Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nessa edição do Conexão 21, o papo é muito divertido, muita vontade sobre muitas coisas aqui do Rio de Janeiro. E os convidados são Quintino Gomes, diretor executivo do Diário do Rio, e Cláudio Castro, presidente do Diário do Rio e também diretor da Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Então fica ligado aqui que a gente vai falar de muita coisa, de notícias, de imprensa, de centro histórico do Rio de Janeiro. Tenho certeza que você vai curtir. Acompanha com a gente aqui o nosso Conexão 21. Bem-vindos a mais um Conexão 21. Essa edição, dois convidados super especiais, Cláudio Castro, da Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve, e Quintino Gomes, diretor executivo do Diário do Rio. O papo aqui vai ser muito bom, muito agradável. E enquanto a gente está iniciando essa conversa aqui, eu queria convidar você para participar da nossa Maratonete. Esse movimento vai aparecer aqui embaixo o QR Code para facilitar a entrada no site. Essa corrida virtual para acabar com o sedentarismo no Brasil. É por isso que nós três estamos aqui presentes falando sobre isso hoje, tá certo, gente? Que vai começar lá no Oiapoque, lá em cima, e terminar no Chuí. E à medida que você vai andando, você vai cruzando por todos os estados do Brasil, entra no site, curte, participa, é uma brincadeira legal, é para movimentar a turma. E também não deixa de visitar a nossa loja da camiseta Solidária Net, né? Compra a sua camiseta. Eu estou aqui com a minha net bonita, a turma aqui por trás está todo mundo com Conexão 21, vocês não podem ver, mas eles estão. E participa aí, ajuda os artistas brasileiros que fizeram essas artes legais para a gente, né? E sabe que o lucro dessa arrecadado com esse projeto vai ser destinado à Casa de Fraternidade Francisco de Assis. Então, curte bastante aqui com a gente. E agora, vamos aqui ao nosso papo, esse Conexão 21, sempre um papo muito bacana, informal, com empresários, com empreendedores. E mais uma vez a gente está aqui sendo recebido no Fairmont, né? Um ambiente espetacular. Agradeço aí ao Michael por todo o apoio, por toda a ajuda, todo o time do Fairmont aqui e o carinho que eles têm com Conexão 21. Cláudio, muito bem-vindos ao Conexão 21, muito bem-vindo ao Conexão 21. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui falando com a gente. É um prazer enorme, Alberto, estar aí falando com Conexão 21. Eu acho que toda a iniciativa para mostrar para as pessoas em casa o que os empresários estão fazendo, como é que a gente está vivendo nessa época tão difícil, eu acho que pode ser inspirador para muita gente e pelo menos faz a gente sentir que está fazendo alguma coisa, que nessa época as coisas estão difíceis e a gente falando assim para o público acaba ficando mais animado para trabalhar. É verdade, é verdade. Quintino, seja muito bem-vindo. Vai ser inevitável a gente falar um pouquinho da pesquisa, né? Mas por hora só do Diário do Rio. Tá ótimo, obrigado pelo convite, Bloá. É muito bacana estar aqui no Fairmont e a gente poder falar um pouquinho da cidade, do empreendedorismo carioca. Bom, pessoal, Cláudio, me conta o seguinte, como é que foi na Sérgio Castro esse período aí maluco dessa pandemia que a gente está vivendo, essa dureza, como é que foi o relacionamento com os clientes? Dá um panorama aí de tudo. A Sérgio Castro é uma empresa que existe há 70 anos e faz parte de um grupo que existe desde 1911. É uma empresa muito tradicional, uma empresa que, embora tenha entrado na modernidade na parte de sistema, tem um dia a dia ainda muito à moda antiga. Então, para nós foi bastante difícil, né? Primeiro porque nós desenvolvemos duas atividades que são muito ligadas ao grande público, né? Que é alugar imóvel e vender imóvel, né? E ainda fazemos uma terceira, que é administrar imóvel, mas essa é um pouco menos
tete a tete. A conversa se dá por telefone e tudo mais. Menos traumática. Menos traumática. Às vezes não, porque você quando tem um slogan que diz a empresa que resolve, você acaba ouvindo, mas você não resolve droga nenhuma, entendeu? Mas foi muito difícil essa adaptação. Nós não usávamos home office como não usamos e não acreditamos nessa modalidade. Eu acho que ela inibe a criatividade. A empresa tem vários escritórios distribuídos pela cidade e foi bastante traumático no início. Depois a gente começou a se habituar e criar maneiras do cliente se sentir seguro, de visitar um imóvel, criar tour virtual do imóvel, que a gente não usava, porque a princípio eu prefiro que o cliente veja com os próprios olhos, até porque muita gente não sabe, mas qualquer imóvel no tour virtual é melhor do que em pessoa. Fica a dica. Então, o que adianta a gente induzir o cliente? No fim, ele vai querer ir lá ver. Se ele não quiser ir lá ver, ele corre o risco de levar gato por lebre, entendeu? Então, no fim, ele tem que ir ver o imóvel. Então, a gente criou o programa Visita Segura, a gente fez várias iniciativas para poder se adaptar a esses tempos que eu não creio que sejam novos, e sim diferentes. Diferentes, exatamente. Eu não acho que sejam novos porque eu acho que as coisas vão eventualmente voltar ao normal ou se acomodar de uma maneira que as coisas vão continuar sendo feitas da mesma forma. Eu penso assim. Agora, a gente passou a ter mais reuniões por teleconferência, realmente é melhor para nós e para o cliente, porque a gente às vezes tinha que receber o cliente, aí quando a gente conversa em pessoa, a conversa é muito mais longa. Quando a gente conversa no home office, o cliente em home office, porque a gente nunca está, quando a gente conversa assim, a gente sente que fala só do assunto principal, né? Então, em suma, a gente está trabalhando o triplo para ganhar a metade, mas está conseguindo se adaptar ao negócio e a maneira nova de fazer negócios aí. O importante está andando, né? Está andando. Bom, Quintino, bem-vindo aqui ao Conexão 21. Me fala um pouquinho aí do Diário do Rio, o maior jornal do Rio, o jornal que mais cresce no Rio. Como é que é a jogada? O Diário do Rio, ele tem 200 anos, né? Ele tem 3 fases. Teve a primeira há 200 anos atrás, o primeiro jornal comercial do Rio de Janeiro. Inclusive tinha um Quintino Bocaiúva. Ele para ali no finalzinho no iniciozinho da Nova República. E em 2007 eu criei como blog. E ele cresce bastante, o pessoal até se assustava, como o blog tem tanta audiência. Só que eu tenho um grande problema, eu não sei ganhar dinheiro. O Cláudio... Esse é um problema grande. É um grande problema, um grave problema para um empreendedor. O Cláudio sabe ganhar dinheiro. Ele comprou um prédio histórico ali no Arco dos Teles, olhou para mim e falou, por que a gente não bota o Diário do Rio aqui? Ele é meu amigo de infância, eu falei, tudo bem. E aí no dia seguinte ele preparou o contrato, fizemos o contrato. E isso foi no finalzinho de 2018. A gente imaginava que o diário ia se manter pequeno, né? Não ia ser algo que fosse estender muito, só que em menos de 3 anos ele deu uma explosão de audiência, acabou virando referência na cidade. Hoje ele é referência, especialmente entre os políticos cariocas, que não encontram espaço nos outros veículos de mídia. Nem vou falar grande imprensa, porque o diário virou grande imprensa. É isso mesmo. Então eles não encontram esses meios de espaço. Ontem estava conversando com uma administradora aqui da cidade, do primeiro escalão da prefeitura, e estava reclamando disso, né? Falava, não, o jornalista fala, poxa, isso é tão bacana, pena que eu não possa falar. Gente, se é bacana, vamos falar. A gente não tem esse objetivo só de bater, por exemplo, um deputado estadual. Eles fazem bons projetos. Estava conversando hoje com o Cláudio, né? A Vera Lins, do PP, criou um projeto que não se pode cortar a luz, a não ser que você tenha a maquininha de cartão ali, o gás. Excelente projeto, porque muitas vezes você esquece de pagar a conta, não é porque você não pagou a conta, você esqueceu. Isso é do PP, mas aí tem o vereador Dr. Marcos Paulo, do PSOL, muitos projetos ligados à causa animal que ele cria. Você tem aí o deputado Anderson Moraes, do PSL. Então a gente pega o Rodrigo Amorim do PSL, Pedro Duarte do Novo, professor Tarcísio do PSOL. Eu e o Cláudio somos de direita, né? Mas o diário não pode ter essa... Mas o jornal não é, né? O jornal não é. O jornal não é. Eu lembro muito de um cliente meu espanhol, para quem uma vez eu vendi um hotel, e eu achei muito interessante. Na época estava na moda fazer os hotéis para o público gay. Estavam várias empresas procurando. Acabou que não saiu tanto no Rio, mas pelo mundo saiu.
E eu falei com ele. Ele era um espanhol e ele era uma pessoa muito divertida e não sei o que mais. E eu falei para ele, você também está fazendo esse sistema dos hotéis orientados para o público gay? E ele falou, maricón soy yo, no mis hoteles. Exatamente. Então eu acho que a nossa parceria no Diário do Rio foi uma coisa que começou de uma maneira bem orgânica. A Sérgio Castro punha anúncios no Diário do Rio e os anúncios tinham retorno. E aí ele dizia que não tinha anunciante. Eu dizia, é muito estranho uma pessoa não ter anunciante se não tem retorno. Se tem retorno, tem alguma coisa que não está sendo bem organizada aí. Aí nós botamos para andar. Hoje nós estamos aí, teve mês que bateu 10 milhões de leitores, tem uma média aí de 4, 5. É um negócio que cresce muito no período eleitoral por causa da riqueza da notícia local. O carioca, pelo menos, não tem aonde ler notícia local. Exatamente. Ele fica lendo grupos de Facebook, que aí tem fake news, tem umas maluquices que a gente sabe, embora sejam muito bons esses grupos para muita gente, mas eles têm umas maluquices, né? No Diário do Rio não, é jornalismo. O jornal é filiado à Associação Nacional de Jornais, foi o segundo veículo online a se filiar à Associação Nacional de Jornais, conduzido por jornalistas, uma equipe boa, uma equipe que hoje é grande, e fazendo notícia para as pessoas saberem mais sobre o Rio de Janeiro todos os dias. E tem uma coisa interessante sobre isso, assim, a política é o meu forte, mas o Diário infelizmente, com a pandemia, diminuiu muito a parte de agenda, mas inaugura restaurante. E eu estava conversando com outros jornalistas e falou, gente, na minha época no jornal tal, eu não podia publicar isso, porque eles falavam que é propaganda. Eu falei, gente, mas restaurante não tem dinheiro para fazer propaganda, né? A margem de lucro é lá embaixo. Uma coisa é uma grande franquia. Outra coisa é o restaurante que acabou de abrir, né? Os próprios hotéis, eles têm uma certa dificuldade para fazer grandes anúncios. E a gente dá esse espaço. É claro que no momento de pandemia você não consegue falar tanto de gastronomia, tanto de teatro, mas tá lá, estão abrindo restaurantes na cidade, tem coisa nova, legal, e a gente vai dando esse espaço. Olha, Quintino, acho que esse posicionamento é muito bacana. Quero dizer a vocês também que acho que em 2018, 2019 eu estive lá no imóvel com o Quintino. Sensacional. Já falei isso em outra live. Sensacional. Vai ser realmente, quando tiver tudo pronto, inaugurado, vai ser já falei, é um ponto de visitação. Sim. No centro do Rio. Parabéns a vocês aí pela iniciativa. E que eu queria puxar justamente era isso. Assim, o Tem Diário do Rio é um tremendo veículo de notícias aqui do Rio de Janeiro. Como tem outros aí espalhados em outras cidades espalhadas pelo Brasil. E eu acho que essa questão assim, de você poder ter o carinho com aquela região que você está, trazendo essas notícias, não só a parte política da coisa, mas principalmente também todas as outras notícias, a questão do turismo, dos empresários, de gastronomia, de esporte, vocês dão um espaço muito grande, que é como você falou, que você não encontra isso na mídia. Hoje você não... infelizmente não. Quando a gente fala mídia, né? Mas, enfim, o diário é mídia, mas nos jornais, talvez aí mais conhecidos. A gente tem um jornal regional televisivo que eu não assisto mais. Porque é só crime. Esse daí eu também não assisto. É crime, violência, meu Deus, aperta o coração, né? Angustia. Eu estava conversando com as pessoas, muita gente conversa e fala, não assisto mais. Angustia e não tem representatividade real. Por exemplo, outro dia teve um tiroteio no Rio Comprido e a televisão estourou com o negócio, tiroteio em Santa Teresa. Aí prejudica o comércio e o turismo em Santa Teresa, só porque formalmente o bairro de Santa Teresa se estende por cima das montanhas, que na realidade pode até ter sido que o tiroteio tenha sido em Santa Teresa, mas da maneira que eles colocam, todo o bairro, toda a sua zona gastronômica e turística, né, sofre porque teve um tiroteio que é tão em Santa Teresa quanto a ladeira dos Tabajaras é uma coisa gravíssima acontecendo em Copacabana para a rede hoteleira, por exemplo. Não é. Se tiver um problema ali, é um problema que tem que ser tratado, tem que ser atendido, mas eles sequer fazem a delimitação correta do problema. Eles gostam de trazer um assalto à farmácia sem refém, como se fosse uma coisa representativa da cidade. Isso, por exemplo,
O paulista não faz. Não faz. Não é assim que funciona. É claro que o paulista tem aquela tradição daqueles programas policiais, etc e tal. Mas aí é aquele programa policial. Mas numa espécie de revista televisiva ou no próprio jornal, ele não coloca na capa que bateram a carteira de alguém na praça tal, entendeu? Esse é que é o problema do carioca. O carioca tem uma tradição de falar muito mal de si mesmo, entendeu? E isso, embora seja normal a gente falar mal de nós mesmos pra gente mesmo, mas na televisão é um troço que gera, e no jornal é uma coisa que gera coisas desfavoráveis e que não necessariamente reproduzem o momento da cidade. Por exemplo, Santa Teresa está no momento menos violento dos últimos 5, 6 anos, mas isso aí causou restaurantes fechados, gente sem... Né? Esse aqui é o problema. Não, e uma coisa que a gente percebe é o seguinte, que as pessoas também já estão saturadas com esse negócio, as pessoas já não gostam mais disso. E a questão que eu sempre falo é o seguinte, não é você não dar a notícia, claro, é a forma como você apresenta a notícia. Né? Então você dá a notícia, é evidente, aquilo ali é importante, as pessoas saberem, porém, você tem cuidado com o que está no entorno daquilo ali para você não matar os investimentos. Nossa linha editorial esses casos de violência que são pequenos, eles não têm espaço, porque não são representativos. Quando você fechou a linha amarela, nesses momentos de grande comoção, tem que dar porque é notícia. Mas o que às vezes acontece é uma não notícia tendo espaço. Ou um caso que aconteceu esses dias, morreu uma pessoa num tiroteio e já diz que a pessoa era trabalhadora e você não provavelmente era, mas você não tem certeza. Ele parte porque alguém mandou um WhatsApp dizendo que é. Não, eles não têm representatividade. É a mesma coisa. Eu vou dar notícia se for feito um mutirão para ajudar os animais. A gente vai fazer, vai cobrir. Agora, a senhorinha que está dando milho para o pombo na Avenida Copacabana não é notícia. É tão notícia quanto a pessoa que teve a carteira batida na Praça da República, entendeu? Essa aqui é a questão. Essa aqui é o ponto. E uma coisa que eu acho que é bacana, uma tradição que vocês têm ali de publicar notícias sempre assim, falando sobre as ruas do Rio, né? Sim. Quem foi o fulano de tal? Quem foi esse... Eu acho que isso daí é fundamental. É muito legal porque, tipo assim, a gente passa essas ruas e esses nomes passam no nosso cotidiano, ficam tão íntimos da gente, a gente nem sabe quem foi esses caras todos, né? Foi como o Cláudio entrou no diário. Isso, a gente começou a nossa parceria assim, porque a gente criou há muitos anos uma página de Facebook da Sérgio Castro, que teve um sucesso imenso. Ao mesmo tempo que imobiliárias nacionais tinham 10 mil seguidores, nós tínhamos 80 mil, porque a gente falava da história do Rio. E eu senti que isso dava público. A gente começou isso de uma maneira quase pioneira. Tinham 2 blogs sobre história do Rio, muito importantes, que são importantes até hoje. E nós começamos o Facebook da Sérgio Castro. Aí eu falei, para a gente começar a parceria de anúncio, vamos criar 1 ou 2, não me lembro, matérias semanais da Sérgio Castro sobre a história do Rio de Janeiro. E assim começou e foi um sucesso e acabou intimamente ligado aí ao Diário do Rio, entendeu? Não, as pessoas adoram. Na Câmara dos Vereadores, recentemente um vereador leu a história da Gonçalves Dias e mandou publicar no Diário Oficial, o que é bem bacana. Muito bacana, muito legal mesmo. E eu acho que é um momento importante aqui principalmente pra gente que está aqui no Rio de Janeiro, que está divulgando as coisas, o Rio de Janeiro está passando por toda a sua reinvenção, né? Por todo um momento aqui de repaginar, uma turma nova que está vindo aí, jovens empresários, jovens empreendedores. E eu não estou falando da gente, não, a turma mais jovem mesmo, né? Apesar de eu ser novinho também, como vocês, mas a turma mais jovem mesmo, que está vindo aí, que está com gás. E a gente tem que respeitar isso, né? Por quê? Porque é o caminho para a nossa cidade se desenvolver. Sem dúvida. O centro está se ressignificando. A gente vê o centro em 5 anos, ali vai estar um local, já é um local turístico, vai se dar um local de conviver bem. Além da questão da residência, os comércios vão mudar. Ele está se ressignificando e já dá para enxergar isso, né? A gente está entendendo que o centro da cidade chegou num momento difícil, claro que em virtude de 4 anos de um nefasto abandono, mas também em virtude desse problema da pandemia, porque é o único bairro do Rio de Janeiro que é predominantemente comercial. Então é ele que perde
Mas quando as pessoas estão em casa. Não, uma razão completamente óbvia. Não é porque ele é pior, não é porque ele é assim ou porque ele é assado. É porque lá praticamente só tem 40 mil moradores. É muito pouco. Então o que acontece? Essa ressignificação do centro da cidade conecta o carioca com as suas raízes e é muito benéfica para o meu mercado, para o mercado imobiliário, porque você vai dar chance a que pessoas que às vezes moram muito longe do trabalho possam morar junto ao trabalho e para os empresários também, gastar menos com o Vale Transporte. Quer dizer, esse negócio é bom para todo mundo. Bom para todo mundo. O negócio não é bom só para um lado não, entendeu? Então o Rio de Janeiro vive um momento de se repensar e isso é muito importante para as empresas, para elas poderem também olhar como é que elas vão se inserir nesse novo panorama que se cria. Pois é, isso é uma coisa que eu queria perguntar, Cláudio, assim, sob o ponto de vista, né, do setor imobiliário aí, como é que vocês estão enxergando esse momento do centro do Rio? Né? Como é que vai ser? O que vai acontecer ali? O que vocês vislumbram? A gente não é tão simples quanto parece você transformar prédios comerciais em residenciais, porque esses prédios integram condomínios que pertencem a muitas pessoas e essas pessoas têm que concordar com essa mudança. E a legislação federal diz que 100% das pessoas têm que concordar para que haja essa mudança. Os prédios que sempre foram mistos, esses vão virar residencial facilmente. A demanda pelo centro é muito grande. Exato. Houve alguns lançamentos durante a pandemia, alguns eu acho que foram em valores muito altos. Você fazer um lançamento de um apartamento de quarto-sala bacana no centro da cidade a 12, 13 mil reais o metro quadrado, no meu entender, é caro. A gente tem lista de espera para poder comprar, se for 8, 9 mil reais o metro quadrado, que deveria ter sido o preço, mas a gente acredita que o centro, por ser o centro cultural da cidade, o berço da história do país, ele é um lugar que atrai muitos jovens, é um lugar que atrai muitos funcionários públicos também, porque nós temos um funcionarismo público muito grande no Rio de Janeiro, né? Estadual, federal e municipal, e é um lugar muito bonito, próximo ao mar, e é um centro central. Você dali está a todos os lugares. E tem uma coisa que eu queria dizer, o centro da cidade do Rio de Janeiro é um dos únicos lugares do mundo que em qualquer lugar que você está a 5 minutos de um modal de transporte. Isso aí, pouca gente fala. Então é um lugar de fácil mobilidade. Preparado, né? Precisa apenas de ordem, precisa tirar os ambulantes, porque os ambulantes destroem o centro da cidade. E comércio ilegal, vender coisa falsificada, não é uma coisa que pode ser considerada bacana. E você tem também que lidar com o acolhimento dos moradores de rua, que é uma situação muito difícil, mas que a prefeitura, tomando conta disso de uma maneira média, não precisa ser fantástico. Médio, o centro da cidade já se desenvolve com muita facilidade. Uma coisa que, assim, uma curiosidade, viu, gente? A gente está aqui já no limite do nosso papo, mas eu não posso deixar de falar isso, assim, que todos os meus amigos de fora do Rio falam assim, pô, carioca é brabo, carioca fala que tá indo pra cidade, tá indo pra cidade, tá indo pra cidade. Porque a cidade do Rio de Janeiro é ali, sim, né? O resto foram bairros que vieram depois. E hoje a gente não tem essa percepção, mas o carioca fala assim, onde você trabalha? Eu trabalho na cidade, né? Então tem toda uma questão dessa que eu acho que é super bacana. É muito legal. O centro da cidade é único, é singular e pode atrair todo tipo de público. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, pessoal, olha só, a gente está aqui caminhando pro fim. Papo bom, passa assim muito rápido, a gente não abordou nem metade do que tinha combinado de falar. Isso significa que vocês têm que voltar, né? Isso é bom também, mas eu passo aqui, Cláudio, Quintino, para vocês se despedirem aqui da nossa turma. Bom, Alberto, foi um prazer enorme, a gente está aí falando para o seu público e vamos lutar aí para o Rio de Janeiro e para os empreendedores conseguirem sobreviver a essa hecatombe da Covid aí. Não. E eu tenho que fazer o clássico, a propaganda. Acesse o diariodorio.com, sigam a gente nas nossas redes, é tudo /Diário do Rio, Facebook, o Instagram, o Twitter e nosso canal no YouTube, que agora está tendo uma mudança aí de grade, né? Sempre falando da cidade, conversando. E tá vindo mais coisa bacana, a gente está fazendo mais mudanças. Em breve a mudança para nossa sede do Arco do Tédio, que vai ter até bar dentro. Opa, então. Conexão 21, na sede do Diário do Rio, aguardem, vai ser muito bom. Deixa eu dar uma dica para vocês, porque é o que eu faço, tá? Então assinem o feed do Diário do Rio, você tá ali no seu computador, de vez em quando entra aquela notícia, aquela matéria nova, você vê, se gosta. É muito bom mesmo. Eu faço isso daí, me mantenho
muito bem informado. Conheço vários empresários, várias pessoas que usam da mesma ferramenta. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui esse nosso papo, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Não deixem de acessar aí o Diário do Rio, diariodorio.com. Se precisar de alguma coisa no setor imobiliário, procurem a Sérgio Castro, que é a empresa que resolve, tá? E acompanhem aqui a gente no Conexão 21. Só lembrando, não deixem de participar da Maratonete, para os sedentários se mexerem um pouquinho. Participem também da camiseta solidária da NET. A gente está botando de novo o QR Code aqui e os links. E uma coisa, tá? Se você está com medo de participar da Maratonete, vou sair lá do Iapoca, vou chegar daqui... Eu estava brincando com o pessoal, daqui a 10 anos eu consigo chegar nem na metade do caminho andando todo dia, né? Pela minha disposição. Mas é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Pessoal, para ajudar, para a gente poder chegar, para a gente poder concluir isso daí, é o seguinte. Para cada quilômetro que você andar, a Maratonete multiplica por 50. Então, dá para chegar, tá certo? Dá para chegar. Esse daí é o handicap do Blois, né? Foi pedido meu, porque senão não ia chegar nunca. Então, dá para todo mundo participar. É legal, você vai vendo os estados do Brasil pelos quais você está percorrendo. Curte com a gente. É isso aí. Até o próximo Conexão 21, pessoal.